Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Hora H do Agro. Olá, seja bem-vindo ao Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e a partir dessa semana eu estarei com vocês para a gente falar desse setor que é tão importante para o nosso país. Então, desde já, eu agradeço pela sua companhia. E no programa de hoje você vai ver a previsão do clima e o reflexo para algumas regiões produtivas. O Grupo de Trabalho da Agricultura do BRICS se reúne e toma decisões importantes para o setor. Reflexos do preço do café para a indústria e as exportações. E vamos saber também a expectativa do mercado com o início das divulgações de balanços financeiros do primeiro trimestre de 2025 na Bolsa de Valores. O Hora H do Agro já está no ar. Você, produtor rural, sabe mais do que ninguém do impacto do clima na sua lavoura. E pensando nisso, toda semana vamos trazer as principais previsões do tempo para 5 regiões do país, com foco no que pode afetar a sua produtividade. Queremos te manter sempre por dentro do clima. Para nos atualizar da previsão do tempo dessa semana, eu convido Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima. Marco, muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Conta pra gente, por favor, o que o produtor pode esperar do tempo para as safras do momento. Olá, Mariana, e olá a todos. Eu sou Marco Antônio, agrometeorologista, e olha, a previsão está muito boa, né? O mês de abril, depois de um março extremamente seco e com chuvas muito irregulares, até para vocês terem uma ideia, o mês de março foi considerado um dos meses mais secos dos últimos anos aqui no Brasil. Agora o mês de abril vem se mostrando com chuvas um pouco mais regulares, principalmente nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e também nas regiões do Mato Piba, né, que é, para quem não sabe, são as regiões produtoras do Tocantins, sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia, além de muitas chuvas nas regiões norte. Porém, para o café, tivemos um grande impacto nessa safra, visto os preços que o café atingiu nos últimos meses, né, que foram causados aí pelaquela terrível seca de 2024. Em 2024, as áreas cafeeiras do Centro-Sul, né, norte do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, algumas áreas ficaram até 180 dias sem chuvas. Isso por quê? Primeiro, porque ao longo da safra 23-24, nós tivemos a influência do fenômeno climático El Niño. Esse fenômeno climático El Niño, quando ocorre, ele traz muitas chuvas para o sul do Brasil, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vistos as enchentes que o sul passou, principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e causa chuvas muito irregulares no sudeste e centro-oeste, principais áreas produtoras de café. Além disso, as temperaturas ficam muito elevadas. E mais importante disso é que em anos de El Niño, as chuvas cortam muito cedo no outono, então já no começo de abril a gente já viu um corte abrupto das chuvas. Para piorar tudo isso, viemos com uma laninha na safra 24-25. E toda vez que acontece, quando você tem um fenômeno laninha influenciando o clima, as chuvas retardam o seu começo no centro-sul do Brasil, principalmente no sudeste. Então, as chuvas só vieram no final, na segunda quinzena de outubro em diante de 24. Ou seja, se as chuvas cortaram no começo de abril por conta do El Niño e por conta da laninha ela deu uma espichada, ou seja, abriu-se aí uma lacuna de mais de 180 dias. E associada às altíssimas temperaturas ocorridas no outono
inverno, início de primavera, isso foi de fundamental importância para que o café tivesse fortes prejuízos ou uma quebra bastante acentuada na sua produção, resultado esse que vem se mostrando no campo agora em 2025. Porém, as condições agora melhoraram bastante, tá? Não só para o café, mas para todas as outras culturas. De uma forma geral, as chuvas agora têm favorecido bastante o desenvolvimento das lavouras de segunda safra, como milho, sorgo, algodão e feijão. E como há previsões de mais chuvas para frente, ou seja, há previsões que todo esse restante agora de abril e até mesmo a primeira quinzena de maio venha a ser marcado por chuvas frequentes, há uma possibilidade grande de que a segunda safra aqui no Brasil venha a ser muito boa. Espera-se uma safra quase que recorde aqui de milho no Brasil por conta desse prolongamento das chuvas, já que a laninha, apesar de já não estar mais influenciando diretamente o clima, só o fato das águas do Pacífico estarem ligeiramente com temperaturas mais baixas e o Atlântico ainda com temperaturas altas, isso mantém uma condição extremamente favorável a esse prolongamento das chuvas. Por outro lado, isso também vem favorecendo a entrada mais frequente das massas de ar polar. Por isso, as temperaturas mais baixas. Por isso que, em alguns momentos, os termômetros vêm marcando temperaturas noturnas, principalmente durante a noite, um pouco mais baixas. E isso vem favorecendo também o desenvolvimento das lavouras, sejam de segunda safra, sejam hortaliças, sejam as perenes, como café, cana-de-açúcar, e também citros, entre diversas outras culturas que nós temos aqui no Brasil. Então, de uma forma geral, esse prolongamento das chuvas agora em abril e também no mês de maio vem se mostrando extremamente favorável à agricultura ou à produção agrícola aqui no Brasil, além de manter uma condição bastante favorável para a manutenção dos níveis dos reservatórios. Isso, lógico, favorece o setor de energia. Obrigada, Marco. Só queria aproveitar, então, para fazer duas perguntinhas. Eu queria saber o que a gente pode, então, esperar das chuvas para outono e inverno e também aproveitar para saber o que você pode informar para a gente em relação à cafeicultura, o que esperar aí do clima para o pessoal que planta café ao longo do Brasil aí. Agora, com relação a frio, nós não estamos vendo, por enquanto, nada de frio extremo que possa trazer geadas. Apenas um frio recorrente da época do ano que nós estamos, que é o outono. Outro ponto positivo para os próximos meses é que, se em 24 tivermos, como eu disse, quase 180 dias de estiagem no Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e excesso de chuvas no Sul, esse ano, por conta dessa neutralidade climática, o nosso outono e inverno deve ser com temperaturas com chuvas mais regulares. Ou seja, o nosso período seco será bem curto, já que há previsões de chuvas agora em abril, maio, podemos ter chuvas em junho, podemos ter chuva em julho, e no segundo semestre, que as chuvas normalmente ocorrem já no final de setembro e outubro, esse ano pode chegar já em agosto, mantendo uma condição extremamente favorável ao desenvolvimento das lavouras de inverno, como trigo, aveia e centeio. Além do que, para a safra 25-26, com chuvas já ocorrendo em agosto, a safra começa mais cedo, diferentemente de 24, que só se iniciou no final de outubro. Então, já final de agosto e setembro, começamos a ter o plantio da nova safra de verão 25 e 26. Tá ok? Agora, respondendo a tua pergunta sobre o café, né, Mariana, a tendência realmente é de um clima extremamente favorável agora
para a safra 25-26. Esse ano, que a colheita já vai se iniciar agora nas próximas semanas, né, do café arábica, a quebra é gigantesca, por conta que eu disse lá no começo, do clima totalmente atípico, né, com anomalias, tanto estresse térmico quanto hídrico, entre 23 e 24. Porém, com essas chuvas agora, desse ano, e a tendência de chuvas regulares ao longo de 25, isso vai favorecer demais a cafeicultura para 26. Então, o que a gente espera? É uma safra ruim para 25, fato esse que a gente já sabe, porém para 26, para a colheita de 26, ou seja, para a florada agora em setembro e outubro de 25, e para a colheita de 26, há uma tendência de uma condição muito melhor. Ou seja, tudo está caminhando para que a cafeicultura aqui no Brasil se recupere bem, mas somente para a safra 26. Não mais para a safra 25, porque essa já está completamente comprometida, ok? Excelente, muito obrigada, Marco. A gente te agradece por compartilhar as informações e até semana que vem. E aproveitando, o Marco Antônio ele falou então agora sobre o que esperar para a safra de café de 2026. Mas o preço do café no presente agora é assunto para a indústria, para os consumidores, para os exportadores. O Brasil exportou quase 25% a menos de café no mês de março, em comparação com o mesmo período do ano passado. Por outro lado, a receita cambial cresceu 41,8% nesse mesmo intervalo comparativo, chegando a 1,3 bilhão de dólares. Essa gangorra entre volume e receita está atrelada a questões de preço do grão, estoques e gargalo nos portos brasileiros. Para falar sobre essa dinâmica e como isso afeta exportações e indústria, vamos conversar com Márcio Ferreira, presidente do Secafé, e Celírio Inácio, diretor executivo da ABIC. Sejam muito bem-vindos, muito bom contar com a participação de vocês aqui, falar de exportação, falar de indústria, cobrir um pouquinho dos dois lados do cenário aí da cafeicultura. Eu queria, por gentileza, começar ouvindo o Márcio, pois a guerra tarifária, ela até provocou aí recentemente uma baixa nos preços do café em Nova York, mas a cotação ela voltou a subir nos últimos dias. Isso se deve, eu queria entender se isso deve impactar as exportações para abril. Como que vocês estão avaliando o desempenho para o mês diante de todo esse rearranjo no mercado, no comércio global, que está minimamente emocionante, né? Mariana, prazer aqui falar com você. Primeiro, muito feliz com o que o nosso amigo Marco Antônio colocou como previsão climática de agora para frente, né? É óbvio que é uma previsão. Com relação às tarifas, realmente, no primeiro momento, elas impactaram não somente o café, as commodities em geral, para baixo. Nova York chegou a bater níveis de 325, e antes das tarifas ele estava ali entre 370 e 400. Então chegou a 325 e voltou agora para 360, 365, buscando ali se o mercado é para cima ou é para baixo. Fato é que o preço segue bastante significativo, remunerador para a produção, e a leitura é que no primeiro momento os fundos que contribuem bastante, fundos especulativos, que trabalham muito das bolsas, e desde há mais de um ano vem alongando a posição da bolsa, trazendo o mercado para níveis recordes. Lembrando que em 1977, pós-geada negra do Paraná, o recorde do mercado havia sido 348, e ele bateu 440. Então, a conclusão que a gente chega é que o mercado ter ido a 440 não foi somente pelos acidentes climáticos aqui citados, como geada 2021, secas do ano passado, seca na área de Conilon anterior, seca na Vietnã e Indonésia, mas muito a ação antecipada de um movimento especulativo na Bolsa de Nova York pelos fundos. E esse fundo, quando ele vê o que foi apresentado aqui, uma perspectiva de safra
pequena no arábica e maior no conilon, mas na soma uma safra menor, impactado pela tarifa. O mercado cai, mas a leitura ainda o quadro é muito apertado, então vamos manter as posições compradas ou reduzir menos. Então isso faz com que o mercado se estabeleça nesse patamar e a perspectiva para o mês de abril é de exportações pequenas, quiçá menor do que março, lembrando que nós estamos em final de safra. Então, conilon começa a entrar agora em maio, principalmente maio e junho, e arábica mais para junho e julho. Até então, nós vamos realmente experimentar exportações menores, mas o ano passado, o recorde histórico das exportações brasileiras foi 50,4 milhões de sacas, e o consumo interno, a BIC está aqui do lado, nosso amigo Celírio, 22 milhões de sacas. Então, quando soma 72,4 milhões de sacas, a ideia de que nós tivemos safras muito pequenas, elas, na verdade, nos surpreendem positivamente, tanto a safra quanto o estoque de passagem. E eu vou capaz de te dizer que, com tudo isso, a safra que vai chegar, ela vai surpreender positivamente. Estamos nessa expectativa de ter boas notícias, de sermos impactados positivamente. Agora, é claro, então, aproveitando exatamente como o senhor falou, aproveitando que estamos já com a ABIC também, eu queria entender um pouco como que o Celírio vê essa questão, inclusive aproveitando, olhando para essa fala de como que estão os estoques, o que a gente pode esperar para a indústria? É possível dizer que a gente está olhando para um cenário em que a indústria está preocupada também com o nível das exportações, porque isso de alguma forma reflete no nosso mercado interno? O que a gente pode falar olhando para um consumidor que está preocupado com o preço do café aqui no nosso país? Olá, Mariana. É um prazer estar aqui justamente com você, Café, com o Márcio. Olha, a indústria, a gente sempre brinca dizendo que os preços sobem de elevador no mercado internacional e nas bolsas, mas sobe de escada referente às indústrias. As indústrias, elas sempre são resultados do que está acontecendo e o que aconteceu. Quando os preços chegam aos consumidores, isso é porque os preços da matéria-prima já estão completamente e bem à frente para que a gente possa fazer qualquer projeção. O mercado de café é bem interessante, Mariana, porque se a gente falar de café verde é um mundo e café torrado é um outro mundo, porque é um reflexo do café verde. Nós passamos por um problema extremamente grave, só para contextualizar. Se a gente comparar janeiro de 2024 a março de 2025, e, em média, as duas maiores espécies que nós produzimos aqui, o conilon e o arábica, subiram acima de 148%. E a indústria, até janeiro desse ano, tinha passado 38%. E agora chegou na casa dos 70%. Existe esse retardo com o repasse para o consumidor, são outros fatores que fazem com que a gente se preocupe logo depois que haja, de fato, o aumento. Vai depender dos estoques dos industriais, das negociações que os industriais já, porventura, fizeram, e de uma quebra de braço fantástico entre a indústria e o comércio, para favorecer o consumidor. O industrial, ele sabe muito bem que, dependendo dos preços, o consumo pode ter algumas reações. E, como nós somos o segundo maior consumidor do mundo, essa preocupação é constante. Nós usamos 100% café brasileiro. Nós não temos, apesar do governo ter colocado há pouco essa disponibilidade de termos acesso a outros mercados também produtores, mas efetivamente a gente trabalha com o mercado financeiro. E por muitas vezes, o Márcio está aqui, o C Café, trabalha diretamente com isso, por muitas vezes
até o preço da bolsa pode vir a cair, mas não é efetivamente o preço do físico, onde a indústria se faz compradora. Perfeito. Então, o que se esperar desse momento é que ainda existe uma necessidade de aumento para com o consumidor, porque esses preços refletiram e de uma forma inédita, impactaram diretamente o industrial, que não conseguiu repassar os preços da matéria-prima. É provável que esse mês, no final desse mês, ou no início do mês que vem, os consumidores ainda vão ser impactados com alguns aumentos, já negociados no mês passado. Então, essa volatilidade de preço ainda vai continuar até que haja uma estabilidade e uma expectativa melhor, como bem falou sobre o tempo. Nós temos, então, essa expectativa pode fazer com que haja um equilíbrio maior sobre os preços da matéria-prima e, por consequência, também do torrado e moído. Perfeito, muito obrigada por essa contextualização. É isso, assim, né? A gente sabe que o agro ele é composto por diversos fatores, são complexos, mas é exatamente por isso que é interessante. Agora, eu não posso também deixar de perguntar aqui para vocês. A gente está num contexto global em que guerra tarifária é a pauta, né, dos últimos dias aí. A gente tem visto também, dentro desse contexto global, a China como um mercado consumidor cada vez maior de café, né? Até um comportamento do consumidor chinês que despertou para o café, que está muito interessado pelo café brasileiro. E a própria também movimentação da União Europeia, que mesmo com a lei antidesmatamento um pouco mais suavizada, digamos assim, nos últimos dias, eles vão procurar café que é sustentável, e a cafeicultura brasileira bate muito no peito e se garante e consegue comprovar uma sustentabilidade na cafeicultura. De qualquer forma, eu queria entender um pouco se todo esse contexto geopolítico, como que ele também tem impactado, ou o que dentro desse contexto político está na mesa de discussões de vocês. Vou começar também, por gentileza, falando de novo de exportações, e a gente passa para a vertente da indústria. Bom, Mariana, o Vietnã, que é o segundo maior produtor de café, foi tarifado pelos Estados Unidos, a princípio, na ordem de 46%. Todavia, as exportações do Vietnã in natura para os Estados Unidos são pequenas. É alguma coisa da ordem de 1 milhão e meio de sacas de café em grão. Então, muito pouco. Por outro lado, o México tem tarifa zero. Então, hoje você tem um polo industrial significativo no México. Então, muito café, tanto do Vietnã quanto do Brasil, vai in natura para o México, também para outros países, mas principalmente ali para o México. E, uma vez tornados em café solúvel, eles têm tarifa zero para os Estados Unidos. Então, nesse ponto, o México tem uma condição de vantagem. O Brasil não foi tão prejudicado, porque a tarifa de 10% também ela se aplica para a Colômbia, para outros países. Então, não há um prejuízo muito grande. Mas, olhando o consumo mundial, em geral, e aí a gente cita a China já passou a ter um hábito de tomar café, e esse hábito ele vai ser cada vez mais frequente em todos os elos da população. Os jovens estão tomando café, e mesmo as pessoas de mais idade estão tomando café. Eu, inclusive, estou iniciando uma viagem para a Ásia a partir aí do dia 12 de maio e vou ficar 30 dias na Ásia, começando exatamente pela China. Também vou ao Japão, vou à Indonésia, onde, inclusive, está o terceiro maior torrador de café do mundo, sendo que o quarto torrador de café do mundo tem uma participação em torno de 60% do que tem o terceiro. Então, é um país para olhar com carinho, não somente ali, mas ele tem um eixo nos países árabes, na própria China também, interessante. E o consumo
nesses países, lembrando que a Ásia responde por 50% da população mundial, e ali nós temos que começar a olhar também um pouco a Índia, talvez eu vá à Índia nessa viagem. Esses países eles vão demandar uma produção muito grande e que o Brasil precisa estar preparado. Uma coisa que me preocupa um pouco é porque a gente reverbera muito que o Brasil tem tido problemas climáticos e queda de produção. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, como eu falei, porque a gente vem exportando recordes. Quando o consumidor final, Europa, Índia, América do Norte, começa a escutar que o Brasil tem tido problemas de produção, algumas indústrias começam a direcionar recursos enormes para produzir café em outros continentes, principalmente África. Então, o nosso papel, mais do que dizer que temos problema, e problema a gente sabe que tem, é levar a mensagem que nós somos, sim, grande parte da solução, capazes de produzir safras muito importantes através de ciência, tecnologia, e a produtividade brasileira, ela cresce e vai aumentar bastante. Então, a safra 26, 27, a correr as condições climáticas que aqui foram colocadas pelo nosso amigo Marco Antônio, elas prometem um possível recorde de produção brasileira de todos os tempos, ultrapassando o recorde de 2020, que foi da ordem de 70 milhões de sacas. Então, nós temos que parar um pouco essa mensagem, o acidente climático. Nós temos que mostrar que nós somos capazes, sim, de atender market share. A Europa, como você colocou bem, suavizando um pouco mais a questão do IUDR, mas não abrindo mão, e isso é muito importante, de área de não desmatamento. O Brasil, em função do Código Florestal, ele está numa condição de vantagem muito à frente dos demais competidores. Teve uma delegação do Espírito Santo, que teve agora no Vietnã, inclusive o vice-governador, o secretário de Agricultura, o maior banco, dos principais bancos do setor cooperativo, que é o Sicob, financiou essa viagem e tiveram 11 pessoas, produtores importantíssimos do Espírito Santo, visitando o Vietnã a convite da Vicofa, que esteve aqui no Espírito Santo num evento que eu inaugurei há 4 anos atrás, agora foi a segunda edição. Então, essa conexão que o Brasil está tendo, entender o que o mundo está fazendo, aquilo que nós precisamos melhorar, e nós precisamos melhorar muito, é a questão de parque logístico. E nisso, observe o que vai acontecer no Espírito Santo nos próximos anos. Tem 3 portos chegando aí, absorvendo os maiores navios do mundo. Todos esses portos estão aqui no Espírito Santo. Então, essa capacidade de entregar, porque eu ouvi e fiquei até meio triste num evento há um ano atrás, onde o CEO dos principais traders do mundo disse o seguinte: o Brasil produz muito, mas o Brasil, infelizmente, não está entregando logisticamente. Agora, nós vamos ter, sim, safras muito boas e nós vamos ter produto sustentável, com rastreabilidade, desde o talhão. E uma coisa que eu demando muito do pessoal lá fora: vocês querem saber a origem do nosso café. E nós queremos que o consumidor saiba, na embalagem final, que ali é café do Brasil. Não é café de Colômbia, não é café de México, não é café de Vietnã, porque, via de regra, nós já podemos por 35% do consumo mundial, mas muito consumidor ainda não sabe que Brasil produz café. Então, isso que nós precisamos levar essa mensagem. A gente sabe que essa questão logística realmente é algo bem impactante para o setor. De tempos em tempos saem, inclusive, estudos falando do quanto que o gargalo dos portos realmente acaba afetando a cafeicultura. Agora, eu queria passar para a gente encerrar, para ouvir a questão também, a perspectiva da indústria sobre esse contexto global. Eu acho que é interessante a gente fazer essa conexão para quem nos assiste, do quanto que todo esse contexto global afeta ou não a indústria nacional. E acho que vale só colocar um pequeno comentário aqui, porque nos últimos dias a gente viu alguns supermercados, inclusive, já colocando grades nas gôndolas ali de café, né? Os supermercados tentando fazer ali o que muitas vezes é feito no alarme da picanha, né? Que as peças de picanha são colocadas no alarme. A gente está vendo isso para o café, que eu
não sei se já aconteceu antes, para mim acho que é uma coisa inédita. Então, o quanto que esse comportamento dos mercados também está atrelado a esse preço e a esse contexto global, se você puder dar um pouco dessa perspectiva para a gente pela BIC, por gentileza. O café, ele tem toda essa importância por ele ser da cesta básica, né? O brasileiro, 97% dos lares estão bebendo café e há muito tempo mantém esse número. E é impressionante que uma bebida dessa é capaz ainda de ter crescimento. No ano passado, de 2023 para 2024, nós crescemos 1,11% no consumo do Brasil. Então, por ser o café esse agregador de família, além de ser alimento, tem toda essa importância. E não era comum, obviamente, ter um aumento desses nas prateleiras, e aí o consumidor sente. E é interessante, Mariana, porque quando a gente fala de café, todos chegam e pensam, não, mas o café, nós somos o maior produtor do mundo, e por que o café está aumentando tanto o preço? O café é uma commodity, é negociado em bolsas. Então, as mesmas regras de compra que nós aqui, como industrial, sofremos, todo o mundo sofre. É interessante esse ponto que o Márcio colocou, que nós tivemos alguns momentos, restrições com a compra do café internamente, mas nunca faltou café para a indústria brasileira. Não é por causa da exportação que o café está mais caro. É com toda uma contextualização que nesse momento está acontecendo, que fazem com que esse café, o preço do café chegue a esse ponto. Nós, Mariana, sempre tínhamos um tripé, que a gente falava de fundamentos, né? Que era sempre a produção, o consumo e o dólar. Mas o mundo ficou mais globalizado, como você bem falou. É óbvio que a grande preocupação não é só com o mundo, não é só com o Brasil, mas com o mundo. Quando a gente fala de barreiras sanitárias, seja fatores tarifários e não tarifários, essas barreiras comerciais podem levar a uma recessão, pode levar a uma inflação e podem também fazer com que haja menos consumidores por falta justamente de possibilidade financeira. Existem outros fatores, como o geopolítico, que também acaba causando problemas no preço, porque algumas rotas marítimas acabam sendo prejudicadas e também isso afeta diretamente no preço. E, como o Márcio bem falou no início, as intervenções dos fundos, que são especulativos, e isso faz com que também os preços podem vir a subir. É importante dizer que a gente, óbvio, que fica preocupado com os Estados Unidos, por exemplo, mas é importante dizer que o maior consumidor do café brasileiro é o brasileiro. Nós consumimos 22 milhões de sacas. Os Estados Unidos, o maior importador nosso, mas são 8 para 9 milhões de sacas. Então, vamos entender que aqui no Brasil nós temos uma grande produção fantástica, cada vez melhor, mas também temos um consumo qualificado. O Brasil, Mariana, é o único país que é capaz de dizer para o consumidor que ele é respeitado, com o seu bolso e com a sua escolha. Nós temos cafés para todos os tipos. O tradicional extra forte, gourmet... Opa, tivemos um problema de sinal com o Celírio. A gente pode voltar com ele para concluir logo em seguida. Mas eu vou aproveitar, então, para falar um pouquinho sobre essa questão de como que realmente a produção brasileira, ela é não só reconhecida internacionalmente, mas como o brasileiro aqui tem visto cada vez mais esse valor no grão nacional, inclusive em diferentes regiões, né? Antigamente o café era conhecido ali por Minas Gerais, São Paulo, o Espírito Santo começou a ganhar cada vez mais notoriedade, a gente começou também a olhar para cafés na Amazônia, a expansão do café em Rondônia também é muito interessante de observar, variedades diferentes, uma ciência, né, para cultivares ali da região. Então, é muito bom poder saber que o brasileiro, de alguma forma, de acordo com a indústria, está olhando para essa valorização também.
Vou aproveitar, então, aqui essa deixa para te agradecer, Márcio, pelas explicações em relação a esse contexto global, o que o Secafé tem feito dentro disso. Boa viagem, já que você comentou que vai para tantos países, e eu espero encontrá-lo numa próxima oportunidade aqui para você trazer boas novidades, boas notícias após essa jornada aí na Ásia. Mariana, obrigado. E só colocando, realmente, o hábito de tomar cafés diferenciados pelo público brasileiro tem sido fantástico. Isso é fruto de muito respeito de todos os elos da cadeia cafeeira, desde a produção governamental, a questão também do setor privado, incentivando cada vez cafés melhores. O Brasil, que não entregava café da Bolsa de Nova York, porque era com qualidade inferior, hoje ele tem, talvez, assim, a maior participação nos estoques de café certificado, que atesta o nível de qualidade nosso. Todos os países produtores, Colômbia, Vietnã, México, importam cafés brasileiros. Então, passo a bola para o Celírio, que está voltando. O consumidor brasileiro realmente tem o privilégio de tomar os melhores cafés do mundo hoje em dia. Muito obrigada, viu? Eu vou aproveitar aqui para me despedir de vocês, então, na tela cheia. Te agradeço o Secafé, agradeço a BIC pela disponibilidade de conversarem com a gente e espero contar com vocês em outras ocasiões para trazer boas novidades para a gente sobre a cafeicultura. Muito obrigada pelas explicações. E a gente vai... E agora a gente vai para o intervalo. Depois de falar de café, a gente vai dar um respiro, toma um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Hora H do Agro. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí, olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para a qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Para quem quer investir no campo, confiança é essencial. Há 45 anos, o consórcio nacional Massey Ferguson é o consórcio oficial de fábrica com qualidade e segurança para o produtor rural. Com um sistema digital autorizado pelo Banco Central, garantimos o melhor para seu investimento. Consórcio Nacional Massey Ferguson. Invista no seu amanhã hoje. Acesse cnmf.com.br e simule agora. Hora H do Agro. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E o mercado financeiro, ele tem sido fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. Acompanhar as altas e baixas das commodities, quais ações estão em alta e as negociações econômicas entre os países é importante para investir e recuar no momento certo. Para te manter informado sobre os altos e baixos do mercado, toda semana nós traremos um especialista para falar conosco e te atualizar sobre ações e cotações.
Hoje nós vamos conversar com o Leonardo Alencar, ele é Head de Agro da XP Investimentos. Então, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, Leonardo. Eu já vou aproveitar, puxando aqui por um assunto, que é isso, é o noticiário recente. Então, eu queria saber, as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elas estão impactando as bolsas do mundo inteiro? A gente sabe que sim, mas o que elas estão impactando no sentido de commodities? O que a gente pode explicar um pouquinho para o pessoal que nos assiste, sobretudo ali olhando para as principais, eu sei que são muitas, mas se a gente puder traçar um cenário ali pelo menos para soja, milho, algodão e açúcar. Vamos começar com essas. Combinado. Oi, Mariana. Agradeço o convite. Realmente estamos num momento de muita volatilidade, tá? A gente tem aí muitas novidades para serem digeridas e acho que vale lembrar que mercado financeiro, as empresas de maneira geral, a gente tenta trabalhar com expectativa futura dos resultados das empresas e como que a expectativa futura também do cenário de oferta e demanda de cada uma das commodities. Então, quando a gente está falando de expectativa, toda essa volatilidade acaba sendo um pouco, aumenta a complexidade dessa análise. E as tarifas, então, aumentaram muito a volatilidade, aumentaram muito a complexidade, o que faz com que a gente não tenha muita clareza do realmente o impacto que isso vai ter. Eu acho que é importante deixar claro que, pensando até no primeiro trimestre desse ano, que a gente está começando agora a temporada de resultados das empresas listadas na Bolsa, e todas as empresas do agronegócio, de certa maneira, vão ter que contextualizar no call de resultado, inclusive, como é que estão sendo impactadas pela dinâmica de tarifas, o que esperar sobre isso. É provável que o primeiro trimestre ainda não tenha tido impacto real das tarifas. É muito nas expectativas futuras do como é que isso vai impactar. Só que muito dessa expectativa já era falado desde o final do ano passado. Então, a eleição do Trump já tinha, de certa maneira, um desenho de que viria de tarifas, e a gente tem até o desenho que aconteceu lá em 2018, 2019, da guerra tarifária que teve entre os Estados Unidos e China, como é que foi aquela dinâmica, como é que isso foi resolvido posteriormente. Então, os investidores já tinham mais ou menos uma ideia do que poderia acontecer nesse ano. E o que aconteceu foi, o que está acontecendo, de certa forma, agora, é um pouco do paralelo, que é a China reduzir as compras, principalmente das commodities agrícolas que ela mais importa dos Estados Unidos, que é o principal caso da soja, então reduzindo a compra da soja dos Estados Unidos e buscando no seu maior fornecedor, que é o Brasil. E o maior aumento dessa compra de soja do Brasil, até subindo então o preço da soja do Brasil também e baixando o preço da soja dos Estados Unidos, acho que era uma consequência mais óbvia, vamos dizer, esperada para esse efeito das tarifas, e os investidores, de certa maneira, então começaram a operar isso, né? Então comprar soja Brasil, né, ou apostar que o prêmio da soja Brasil aumentasse, que a soja dos Estados Unidos caísse e que as empresas brasileiras expostas à soja aqui no Brasil, que é o caso específico de uma SLC e da Brasil Agro, são os dois principais players produtores listados na Bolsa, seriam beneficiados por uma dinâmica de soja mais cara. E é isso que a gente tem observado. Então, a soja no Brasil está ficando muito mais firme, o prêmio da soja no porto está ficando mais alto, a sinalização de volumes maiores do que o esperado também nas exportações está sendo bem monitorado, bem de perto, e a expectativa é que isso pode, de alguma maneira, ser positivo para as empresas listadas ali na Bolsa. O único cuidado que a gente tenta deixar claro é que, como já era esperado, a China já vinha comprando soja do Brasil e soja de outras origens, aumentando o seu estoque, tá? Então ela está chegando, ela já estava no começo de 2025 mais posicionada em todas as commodities que ela é importadora, então se precavendo, vamos dizer, de uma dinâmica de guerra tarifária. Uma grande mudança desse ano de 2025, com o que aconteceu lá em 2018 e 2019, é que naquela época a China é uma grande compradora de soja dos Estados Unidos, mas não era tão grande do Brasil. E foi uma surpresa a questão da guerra tarifária. Então esse ano a gente não tem um efeito surpresa e a China já é a maior compradora de soja do Brasil, pode aumentar o volume, mas ainda assim já estava meio que no radar que isso aconteceria. Então uma parte dessa consequência das tarifas já estava embutido no preço das commodities aqui, embutido inclusive no resultado das empresas listadas na Bolsa também. Pensando que para todas as commodities a soja é o mais relevante, tá? Então a soja é a principal destino é a China é a maior compradora de soja, vai comprar mais soja do Brasil, menos soja dos Estados Unidos, sobe o preço aqui, pressiona um pouco mais as cotações lá. Milho, o Brasil passou a ser exportador faz menos tempo, tá? Milho é muito mais consumo interno do que exportação. A China até teve uma safra boa de milho também, então até a demanda de milho da China deve ser menor. Um outro ponto, algodão, e acho que aqui é até mais sensível, tá? Porque algodão, por mais que seja uma commodity, ela acaba apoiando muito mais o cenário de demanda de algodão do que da oferta, diferente da soja e do milho. O que é isso relevante? Num cenário de tarifas e preocupação com recessão global,
isso afeta a demanda, isso é negativo para o preço do algodão, porque as indústrias têxteis acabam sofrendo com perda de poder aquisitivo da população por conta de inflação e recessão. Então, o algodão está sofrendo bastante, o preço do algodão caindo. Agora, o açúcar, por enquanto, ele é a commodity que tem sido menos impactada, tá numa dinâmica de oferta e demanda por conta do início da colheita aqui no Brasil, né? Está começando a colheita da cana-de-açúcar, tem algumas revisões para baixo de safra por conta de clima também, clima seco, eu sei que vocês estavam comentando um pouco mais cedo sobre isso, então acho que tem alguns ajustes de expectativa em relação à capacidade de produção de açúcar desse ano no Brasil, mas ainda menos impactada pela dinâmica tarifária, porque não tem um vínculo direto com os Estados Unidos, tá? Então acaba que a gente está muito numa discussão de soja, mais do que todas as outras commodities, quando a gente pensa em tarifa, uma parte disso já estava precificado na commodity, já estava, de certa forma, até esperado dentro do resultado das empresas. Muito bom, te agradeço por todo esse contexto, passando aí por pelo menos quatro commodities. Só para a gente encerrar, então, muito rapidamente, você trouxe no começo da sua fala essa questão da previsão de resultados aí do primeiro trimestre de 2025. O que a gente pode, como que a gente pode falar para a nossa audiência? Quais cautelas tomar para quem investe diante dessa guerra tarifária, diante de, inclusive, resultados que talvez do primeiro trimestre ainda não reflitam tudo isso que está acontecendo? Para quem investe, quais cautelas tomar? O que é importante ficar atento dentro de um cenário tão volátil? Acho que é uma excelente pergunta, porque muitas vezes o investidor brasileiro ele é muito curto prazista, tá? Talvez até por conta dessa volatilidade política, macroeconômica que também estamos passando aqui no Brasil nesse momento, ele tem tido muita volatilidade nos seus resultados, tem ficado muito sensível a isso, então a gente tem visto o investidor muito curto prazista. Então muitas vezes a discussão é como é que vai ser o trimestre vai ser um trimestre bom, o trimestre vai ser ruim, e a gente deixa de olhar o médio e longo prazo das empresas. Então acho que o cuidado que a gente tem que ter aqui é colocar em perspectiva o primeiro trimestre desse ano e o que vem pelos próximos trimestres de 2025 e para frente. Eu destaco isso porque, no caso da soja, então a gente está colocando prêmio na soja Brasil por conta dessa questão tarifária que a qualquer momento pode acontecer de Estados Unidos e China eventualmente entrar em algum acordo, como foi que aconteceu na outra guerra tarifária, e se isso acontecer, soja do Brasil cai de preço, a soja de Chicago acaba subindo de preço novamente, e aquele resultado positivo que era esperado para os produtores, que é o caso da SLC, acaba não durando, tá? Então a gente tem aí uma cautela, no caso de SLC, tem até uma recomendação de neutro, a gente acha que o cenário de médio e longo prazo não é favorável para as commodities agrícolas, ainda que no curtíssimo prazo positivo, vamos dizer, por conta do efeito tarifário e que o Brasil tem de ser favorecido. Agora, no caso das proteínas, que também são bastante cíclicas, tá? Eu acho que a gente também tem que olhar um pouco mais longo. Então a gente tem um cenário que foi muito bom de 2024, no começo de 2025, com surpresa positiva de consumo no Brasil, no mercado interno, a demanda doméstica realmente tem surpreendido. A questão cambial também favorece as exportações e a demanda internacional muito favorável também. Então, quando a gente olha para o lado das proteínas, tá, o Brasil está entregando uma safra recorde de soja, vai entregar uma safra cheia, talvez não recorde de milho, tá, mas de maneira geral as margens do setor de proteínas continua favorável e o cenário global de demanda aquecida, tá, de novo, talvez favorecido com a dinâmica cambial também, deixando o Brasil bastante competitivo, pode ser positivo mais para frente. Então, no curtíssimo, tá, acho que o mercado está olhando com muito embaixo de uma lupa, vamos dizer, a dinâmica das tarifas e quem seria positivamente impactado, que é o caso emblemático, aí, acho que mais evidente da soja, e acho que talvez ficando um pouco míope, a gente tem que tomar cuidado que esse curto prazo talvez não se traduza em médio e longo prazo na mesma dinâmica favorável, tá? Enquanto que proteínas, por exemplo, tem um cenário um pouco mais claro de cenário mais favorável para frente, tá? Então hoje está pensando em grãos, açúcar, etanol e proteínas com cenário mais favorável de todos os setores. Tá? Açúcar e etanol, não, tá? A gente tem muitas coisas que a gente poderia discutir aqui, mas incerteza até da dinâmica de precificação da Petrobras, teve queda no diesel recentemente, pode ter queda na gasolina também, tá acima da paridade internacional, o preço do petróleo caiu bastante, então pressiona essas cotações. Então, açúcar e etanol é um setor um pouco mais, menos atrativo nesse momento, tá? E grãos muito na temática de tarifas que a gente não sabe que pode acontecer. E aí só deixo para fechar minha fala, né? Se essas tarifas atuais que estão entre Estados Unidos e China se perpetuarem, é um cenário não desenhado, não esperado, que a gente realmente tem que avaliar como é que seria. Mas se por acaso de voltar para alguma coisa no meio do caminho ou voltar
os inícios ali das tarifas, realmente é muito mais baixo do que está sendo precificado hoje. Então, a gente tem muito mais risco de queda no preço da soja Brasil do que alta nos patamares atuais. Muito obrigada, Leonardo Alencar, Head de Agro da XP Investimentos. Te agradeço a participação, te agradeço, inclusive, esses tantos cenários. Espero contar com você para as próximas vezes, para a gente falar, talvez, de cadeias específicas aí também. Te agradeço muito. E, em Brasília, os ministérios da Agricultura do Brasil e da China se encontraram porque, em meio à guerra tarifária com os Estados Unidos, os chineses querem garantir a compra de commodities de outros parceiros comerciais. O Brasil, é claro, é um deles. Então, quem traz mais informações direto de Brasília é a repórter Luciana Verdolim. O governo brasileiro está confiante não só no aumento das exportações para os chineses, mas também para expandir o comércio de carne, por exemplo, com os japoneses. Uma delegação chinesa, inclusive, visita frigoríficos brasileiros de olho no aumento da importação de carne bovina e suína. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, faz questão de ressaltar que essas visitas são rotineiras. Mas na próxima terça-feira, dia 22 de abril, vai acontecer um encontro no Ministério da Agricultura para discutir a possibilidade de incremento das relações bilaterais e, inclusive, já começar a definir os pontos, detalhes da visita que o presidente Lula faz à China no início de maio. O ministro tem dito que, ao invés de ser um problema, a taxação dos norte-americanos pode ser uma oportunidade para o produtor brasileiro. Por óbvio, isso nos motiva ainda mais ao fortalecimento deste bloco geopolítico. A afronta, neste momento, por parte do governo norte-americano, e um protecionismo sem precedentes, criando barreiras tarifárias, certamente nos induz ao fortalecimento do bloco e buscarmos nisso, então, as oportunidades. Aquilo que cada país membro do bloco tem de potencialidade, traz à mesa. Carlos Fávaro participou essa semana de reunião dos ministros da Agricultura dos BRICS. O ministro explica que, num cenário de aumento de oferta, o Brasil é um dos poucos países que mais tem o poder de ocupar novos mercados. Para o governo brasileiro, no entanto, as decisões do governo Trump impactam os países de uma forma geral, mas vão atingir em cheio o cidadão americano. De Brasília, Luciana Verdolim. E os 11 países integrantes do BRICS ratificaram uma declaração visando alguns avanços para o bloco. Entre esses avanços está a certificação eletrônica para importações e exportações. Eu conversei essa semana com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, o Ministério da Agricultura, o Luiz Rua. Ele me contou que somente para a China são emitidos cerca de 80 mil certificados por ano, tudo em papel. E com a certificação eletrônica, o objetivo é exatamente, então, facilitar processos, desburocratizar e até reduzir taxas, porque muitas vezes as cargas chegam sem o papel e aí existe aí uma taxação. Então, a certificação eletrônica visa essa facilitação. China, Rússia, Índia, além do próprio Brasil, estão trabalhando em plataformas digitais para contribuir com esses avanços para o BRICS. E a área produtiva desta safra de trigo, que está para começar, deve ter uma queda de 4,2%, de acordo com dados da consultoria StoneX. A principal razão para essa redução da área produtiva de trigo é a tendência de substituição das lavouras de trigo pelo milho safrinha. Para entender mais o que esperar do setor, o que o setor espera, inclusive, dessa redução de área plantada, a gente vai conversar agora com o presidente executivo da Abitrigo, Rubens Barbosa. Muito obrigada, bem-vindo ao Hora H do Agro. Te agradeço pela disponibilidade em conversar conosco e falar dessa indústria que agora eu imagino que esteja olhando para essa redução de área plantada. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, obrigado aí pelo interesse de vocês. Muito obrigada, Rubens. A gente já tem, então, essa projeção aí da StoneX para essa queda na área produtiva.
Como que a indústria recebe essa previsão? Como que vocês estão avaliando esses números? Ainda é cedo para falar? Vocês também, enquanto indústria, já olham para uma redução da área produtiva de trigo? Olha, você sabe que a Abitrigo, ela cuida dos interesses da indústria, não é? Nós acompanhamos, evidentemente, o setor produtivo, mas a gente analisa os números do ponto de vista do interesse da indústria, não é? Essa redução da área, ela pode representar uma redução da produção. A Conab, na sua última projeção, colocou a produção esse ano em 8,5 milhões de toneladas, entendeu? Isso é menor do que os últimos 2 anos. 3 anos atrás, nós chegamos até 11 milhões de toneladas. Agora, do ponto de vista da indústria, que importa o trigo, né, e compra da produção nacional, essa redução da produção interna aqui não altera as compras que normalmente a indústria faz do exterior, né? Nós importamos, o Brasil não é autossuficiente, e não vai ser por algum tempo ainda, né? A Embrapa está trabalhando nisso, sobretudo no norte do Cerrado, mas nós vamos continuar ainda por muito tempo, eu acho, a importar. Mas, de qualquer maneira, nós não temos nenhum problema de abastecimento, de buscar mercados externos para importar o trigo aqui para o Brasil. O Brasil, inclusive, falando dessa questão de importação, compra trigo da Argentina, e a gente viu recentemente o presidente da Argentina, Javier Milei, falando da volta das retenções. E o setor agrícola argentino acabou reagindo ali, inclusive os triticultores. A Abitrigo acompanha esse assunto? Existe alguma perspectiva de que essa volta das retenções na Argentina possa, de alguma forma, influenciar as importações e a indústria brasileira? Olha, você está certo, o Brasil importa tradicionalmente entre 70%, 65%, 70% a 80%, 85% do trigo do exterior, dependendo do ano, né? Essa medida que foi tomada pelo Milei, ela volta a aumentar, porque ele tinha diminuído e agora volta a aumentar essas retenções, né, como eles chamam. Isso não tem influência no caso da indústria aqui, porque a formação do preço no Brasil é feita a partir de elementos internacionais, sobretudo da Bolsa dos Estados Unidos, tanto de Chicago quanto de Kansas. Então, a formação do preço, né, sobre os quais se baseia a indústria, ela não é formada pelo preço argentino. O preço argentino, no começo do ano, é mais alto, porque o Brasil não tem de onde importar, mas ao longo do ano ele cai. E, sobretudo, os estados do Sul compram da Argentina. Então, vamos ver como vai evoluir o trigo argentino, o preço do trigo argentino, nesses próximos meses. Mas, como eu disse, essa política interna argentina, ela afeta os produtores, né? Porque o pagamento dessa retenção é feito pelos produtores do trigo na Argentina, mas não tem que ver com a formação do preço aqui no Brasil e nem com a estratégia das empresas importadoras de trigo aqui no Brasil. Vamos, então, continuar acompanhando. Espero poder contar com o senhor em outras oportunidades. Rubens Barbosa, presidente executivo da Abitrigo, muito obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade em conversar aqui conosco. Tá, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa Semana Santa. Nosso programa fica por aqui, mas você continua ligado em nossas redes sociais e na programação da Jovem Pan News. Antes de encerrar, eu também queria agradecer a sua companhia e agradecer, é claro, a confiança da Jovem Pan por eu poder voltar depois de tantos anos comandando um programa de agro. Então, eu espero muito poder contar com a sua presença, com a sua companhia aí ao longo das próximas semanas. Um abraço e até a próxima.
Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.